versículo 2. A Deus toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor. Quero agradecer ao meu pastor pela confiança em trazer a palavra do Senhor. Amém? Juízes capítulo 6, que diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Amém? Sempre glorificando, exaltando o nome do Senhor. Por mais que eu já seja de casa, isso não impede das minhas pernas ficarem aqui tremendo. Meu pastor é uma bênção. Mas eu aprendi que quando Deus nos chama, Ele também já nos capacita. Então a gente vai não confiando na minha própria sabedoria, muito menos no meu próprio entendimento, porque ai de mim se eu me apoiasse nele. Mas eu estou aqui porque estou dependendo daquele que me chamou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Juízes, ele apresenta os líderes militares, conhecidos como juízes, a qual Deus levantou para livrar Israel das mãos dos seus inimigos. O governo de Juízes não era hereditário, pelo contrário, o próprio Deus os escolhia e lhes dava poder para executar essa missão. E o livro de Juízes, ele registra um dos períodos mais sombrios de Israel. Quando você vai estudar o livro de Juízes, você vê que ora Israel estava com Deus, ora Israel não estava com Deus, não estava obediente aos caminhos do Senhor. E Israel começou a se mostrar infiel a Deus quando não tomou posse da terra prometida conforme Deus havia ordenado. E no capítulo 6, como eu li para vocês, a palavra de Deus nos diz: e fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então aquele povo, por não obedecer à voz do Senhor, eles passaram a ficar na mão dos seus adversários durante 7 anos. E vocês estão com a Bíblia aberta, peço que vocês vão acompanhando junto comigo. E a palavra de Deus fala no versículo 2, no capítulo 6, versículo 2: e prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos de Oriente, subiam contra ele. Então o povo de Israel começou a
Então imagine Israel, eles cuidavam da plantação e no momento em que eles iam semear, os inimigos invadiam e a palavra de Deus diz que eles eram como gafanhotos. E como pode ser como gafanhotos? Aquele que vinha com toda a força, era veloz, era rápido e por onde passava, pegava tudo o que tinha. Então Israel começou a passar por um momento muito precário.
Israel estava passando por um processo doloroso. Os midianitas chegavam e roubavam tudo que eles tinham de alimento. Mas quando o Senhor vai se encontrar com Gideão, a palavra de Deus nos diz bem claro: Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de tirar uvas. Aonde se malha o trigo é um lugar espaçoso, é um lugar arejado, é um lugar grande, para quando o vento soprar e tirar todas as impurezas e assim facilitar o trabalho. Mas eu vejo Gideão em meio a toda essa situação, malhando trigo no lagar. Num lugar fechado, num lugar distante, um lugar onde seria difícil encontrar. E a palavra de Deus diz: para pôr a salvo dos midianitas. Enquanto o povo de Israel, que estava passando pela mesma situação de Gideão, estava se escondendo, Gideão estava tendo estratégias. Enquanto o povo de Gideão talvez estivesse falando: eu não vou fazer nada
coragem, homem criativo, homem que tem vontade de seguir, homem valente, homem que não baixa a guarda. E eu vejo o Senhor olhar dos céus em meio àquela toda a tribulação. E obviamente que o Senhor já estava preparando Gideão para essa grande obra. Porque nosso Deus sabe de todas as coisas. E aí a gente entende porque Deus escolheu Gideão. É porque ele agiu diferente, meus irmãos. Ele agiu diferente. Em meio à tribulação, Gideão agiu diferente. Eu não sei com que o Senhor está falando nesta noite, mas Ele está dizendo, está na hora de você agir diferente. Oh, aleluia! Chega de se esconder, chega de baixar a cabeça, está na hora de ter estratégia. Está na hora de parar de ficar de braços cruzados, ver o inimigo entrar na tua cidade, pegar todo o teu alimento, né? Mas isso nem cai. Eu não sei o que está se perdendo dentro da tua casa, eu não sei o que está se perdendo dentro da tua família, eu não sei como estão os teus sonhos, mas hoje o Senhor me manda te dizer, hoje o Senhor está dando estratégia. Hoje o inimigo passa na tua casa, sobre a tua família, mas ele não vai levar nada. Aleluia, Aleluia. Se me me ajuda, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. E Gideão começa a indagar ao Senhor. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força. Aleluia. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força. Aleluia. E livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Oh, aleluia. Porventura não te enviei eu? Eu imagino que naquele tempo Gideão também estava clamando ao Senhor por juiz. Eu imagino que naquele tempo Gideão também estava clamando ao Senhor por alguém, um homem de Deus, que fosse dar a resposta e livrar Israel daquele momento. E o Senhor encontra Gideão.
A minha família é a mais pobre da casa de meus pais. Eu sou o menor da casa de meu pai. E mesmo assim, Deus escolheu Gideão. A minha família é mais pobre, eu sou o menor da casa de meu pai. E mesmo assim, o Senhor escolheu Gideão. E não foi por uma qualquer promessa, não. Foi por algo muito grande. Deus escolheu uma pessoa pequena, de uma família pobre, o menor da casa.
E todos os midianitas e amalequitas e povo de Oriente se juntaram e passaram a se acampar no lugar. E Gideão começa a pedir a Deus também outras formas de dizer que Deus estava com ele. E Deus assim o responde. E Deus manda ele levantar algumas pessoas, alguns homens, e aqueles homens se encontram com Gideão. E é aí onde entra Gideão com 300 homens que vence os midianitas, no capítulo 7. Eu vou ser bem rápida porque as horas já se passam. E como vocês já sabem, a palavra de Deus vai falar que ele levanta todo aquele povo, que eram os 32.000 homens, e o Senhor começa a separar aquele povo, porque o Senhor olha e diz: olha, é muita gente. Se você for guiar com esse tanto de pessoas, é muita gente. Israel não vai dizer que fui eu que livrei eles, pelo contrário, Israel vai dizer que foi a própria mão deles, ou eles que conseguiram vencer. Você é muito bom e o Senhor trabalha fora de nós. Louvado seja Deus por isso. E Deus começa a falar com Gideão, e disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas. E os outros saíram à parte. E o Senhor mandou Gideão separar aqueles 300 homens. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção, e o que o Senhor fala em meu coração enquanto eu estava estudando, muitas das vezes, e eu quero que vocês entendam e vejam o que a gente leu. O Senhor disse: os covardes e os medrosos voltem. Vocês concordam comigo que então os corajosos ficaram, certo? Se os medrosos e os corajosos eram para sair, saíram. Ficaram só 10.000 homens corajosos. E o Senhor manda eles beber água. Só que o Senhor fala com Gideão: olha, aquele que beber água desse
plena certeza que o Senhor falou aos corações. Que o Senhor falou com pessoas nesta noite. E eu tenho certeza que a partir de hoje, vocês vão ter estratégia, vão ser corajosos e vão confiar que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Deus escolheu